Hora de falar sobre o Corinthians, que se acertou com Matias Rojas. Um dos dois enormes problemas do Timão está resolvido, pelo menos de acordo com a diretoria. O Timão devia quase 45 milhões de reais para o meio atacante paraguaio. E essa história já havia se transformado num problema na Corte Arbitral do Esporte. Segundo o Corinthians, vai haver o pagamento de 41 milhões e 200 mil reais em duas parcelas. A primeira nessa semana e a próxima na semana que vem. Estou curioso para saber se o Matias Rojas vai receber de fato toda essa bolada em apenas uma distância de 7 dias. Só para completar, é importante ressaltar como é que se deu toda essa confusão. Enquanto o presidente do Willian Monteiro Alves atrasou recorrentemente o salário Matias Rojas, que havia pedido para ir embora. O Augusto Melo chega, se reúne com o Matias Rojas e pede para que ele acreditasse, porque a partir da chegada do Augusto, a confiança e a segurança, a credibilidade do Corinthians estaria de volta graças ao Augusto Melo. Pois bem, diante dessa dificuldade para receber, o Matias Rojas disse que só ficaria no Corinthians se o novo presidente aceitasse uma cláusula dizendo que em caso de um mês de atraso, além dos 8 milhões de reais que estavam atrasados, o Corinthians se veria obrigado a pagar tudo que tinha a receber o Matias Rojas até o fim do seu contrato. O Augusto Melo aceitou essa condição e logo no primeiro mês atrasou o pagamento. O que o Rojas fez? Foi a FIFA, conseguiu a condenação do Corinthians na FIFA, na Corte Arbitral do Esporte, e agora vai caber ao Timão pagar esses 41 milhões e 200 mil reais. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Maicon está mais perto de permanecer no Corinthians, informação que você soube primeiro no canal do Nicola, já otimismo de forma pública do Corinthians e dos representantes do atleta. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Dominaram geral, né, velho? É toda hora alguém com um bonezinho, com uma camisa, faz uma fezinha, entendeu? Eu me orgulho de não anunciar nenhuma delas aqui, sabe? Eu acho que eu sei que cada um faz o que quer, mas a gente também não precisa ficar incentivando, né? As pessoas entendeu? Eu não vou, vai lá, faz uma fezinha, quem sabe você ganha. Você nunca vai ganhar, meu irmão. Você nunca vai ganhar, entendeu? Trabalhe. 2026 está vindo aí, coloca seus projetos no papel, pede a direção de Deus para aquilo que você vai fazer na sua vida em 2026, né? Esse projeto que você tem, esse negócio, pede a bênção dele, fala, Senhor, você tá nesse negócio aqui, você vai na frente, senão eu não vou, senão, entendeu? Chega de ficar jogando dinheiro fora, meu irmão, sabe? Chega desses influenciadores, esses daí que estão sempre aí, não, é só uma brincadeirinha, vai com moderação. Não tem moderação, meu irmão, não tem moderação, entendeu? Não tem. Um dia falaram pro cara dar dois peguinha num baseado e terminou no crack e morto, entendeu? Então assim, não tem esse negócio de moderação, dá só dois peguinhos aqui, entendeu? Não tem dar dois tirinhos aqui só não, entendeu? Vício é vício, meu irmão, entendeu? Entrou no mundo, você pisou, é caminho sem volta, filho, entendeu? É caminho sem volta, velho, entendeu? É isso aí, meu irmão, pra mim é igual a caspa do diabo. Então você quer curtir essas paradas aí, você curte, só que eu tô avisando, eu tô fazendo ao contrário do que muitos estão aí, os bons gêmeos, tem uns jornalistas bonitinhos, que são legais, mas estão aí destruindo sua vida, velho. Vai lá, faz uma fezinha. Meu irmão, coloca a tua fé em Deus e só, tá bom? Agora, agora é aguardar, né? Eu tô torcendo aí para que o Corinthians faça um bom negócio aí com o seu patrocinador Master, tá? E, enfim, é só isso que eu tenho a dizer. Não vou aqui condenar a Esportes da Sorte, porque não entendo nada desse negócio de bet. O Ministério Público está investigando, só isso. Tá? É isso. Entendeu? Eu queria, né, que o Corinthians tivesse uma outra patrocinadora, mas é o que tem para hoje, tá? Então à noite Osmar Stabile estará aqui no canal presente, né? Estará aqui e aí nós vamos perguntar para ele, Osmar,
para ele, tá? Nós vamos perguntar para ele como é que vai ficar a questão do patrocinador master do Corinthians. Saudades da Souvenir, né? Vocês falando aí, da Pepsi. Verdade, né, velho? Calunga, né? Calunga, tem um monte aí. Samir, e o Mandaca, hein? Mandaca é bom, hein? O dinheiro da Nike aumentou pela conquista da Copa do Brasil. Cara, a gente precisa perguntar pro Osmar hoje à noite. A gente tem que lembrar tudo isso à noite. Porque eu sou louco, eu não faço anotações para entrevistar ninguém, não. Vou perguntando o que vem na cabeça, tá? Mas é uma Samsung, Batavo, o Banco Excel quebrou, né? Enfim, a gente precisa perguntar isso, porque parece que tinha uns gatilhos da Nike aí se o Corinthians fosse campeão, né? Tinha uns gatilhos aí maneiro, entendeu? Então é a gente aguardar aí, tá? E ver o que vai acontecer, né? Tá? Coloca uma live Pix na hora da live com o presidente. Eu não sei estrear uma live Pix. Eu posso colocar uma Pixeira, tá? Posso colocar uma Pixeira assim, e vocês mandarem uma pergunta por Pix, mas tem que ser eu teria que colocar um limite de Pix, né? Senão vai cair um monte de pergunta lá, depois o cara vai mandar o dinheiro, isso não dá certo, deixa pra lá. O cara vai mandar a grana e eu não vou ler, porque imagina, cai 10 mil Pix lá de R$2, eu tô lascado. Como é que eu vou ler tudo? A gente faltou de falar do quê? Esportes da sorte. O Michael, segundo a ESPN Brasil, deu uma avançada, né? Segundo a ESPN Brasil, deu uma avançada. O caso Michael, tá? O Corinthians recebeu um sinal positivo do Shakhtar para avançar na negociação definitiva do Michael. Após ter um novo pedido de empréstimo recusado, o clube passou a trabalhar eu sempre falei que era permanência definitiva. Corinthians e Shakhtar terão uma reunião decisiva terça-feira para alinhar a negociação que pode envolver compensação financeira ou inclusão de direitos econômicos de jovens atletas. Eu não acredito nisso. Tá? Eu não acredito. Se o Corinthians precisar, né? Se o Corinthians precisar queimar um jovem atleta, queimar porcentagem de jovem atleta para pagar 2 milhões pelo Michael, aí eu parei. Eu não acredito, tá? No que está escrito aqui. Eu não acredito. Se o Corinthians está pagando uma parcela de 22 milhões de... o Corinthians está pagando uma parcela de 22 milhões de reais para o Matias Rojas. E o Corinthians vai ter que dar parte de direitos econômicos para contratar o Michael por 2 milhões? Não, desculpa, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito. Tá? Eu não acredito. Não acredito mesmo. Beleza? Não acredito. Tá certo? Pergunta pro presidente Samir do Michael. Vamos perguntar ao vivo. Todos nós hoje. Tá? 19h10. Aguardo vocês aqui. Deixa eu ler os superchats de vocês. O João Luiz Camargo. Samir, e o acordo com a Caixa para os name rights do estádio, hein? Abaixar 700 milhões da dívida alivia. Sem falar que quando deixamos de pagar o estádio, 100 milhões por ano fica livre para investir no time. Para mim é melhor que o título da Copa do Brasil. Melhor do que tudo. Se o Osmar Stabile conseguir um acordo com a Caixa e quitar aí os 700 milhões de dívida na Neoquímica Arena, velho, ele tá reeleito. Salve, fiel corintiana. Finalmente o Corinthians acertou com esse cidadão aí, né? Matias Rojas aí, um cara que não jogou bem no Corinthians, custou muito caro aí aos cofres.
né? O Timão deveu muito a ele aí, o que não é culpa dele nesse sentido, né? Mas, sinceramente, né, gente, o que esse cara aí prejudicou o Timão por causa dessa dívida do time, não é brincadeira não, tá? Mas finalmente chega ao fim aí, o Timão já fechou acordo aí com ele, né? Vai pagar aí nessas próximas semanas aí o valor referente, né? A dívida que o time tem com ele. Enfim, né, com isso aí se encerra o transfer ban dele, né? Porque o Matias Rojas é um caso que dá-se transfer ban, ele já recorreu à FIFA uma vez e aí rolou transfer ban, enfim. Finalmente, fim dessa novela aí, que esse cara nunca mais entre na Arena do Corinthians.